Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema no qual eu quero refletir com os irmãos hoje é um tema de extrema importância para a vida da igreja, mas principalmente para as pessoas que serão o objetivo daquilo que o tema apregoa. E o tema é levando pessoas a Jesus. Portanto, um tema que tem a ver com a evangelização, né? Muito propício para esses dias, quando nós estamos em campanha de missões estaduais. Eu quero começar esta nossa reflexão com uma história engraçada até, mas que é capaz de nos refletir sobre essa nossa missão de levar pessoas a Jesus. Essa história foi contada por um homem chamado Assis, e ele diz acerca de um missionário que trabalhava em Campinas, em São Paulo, há muitos anos, e esse missionário saiu de férias. E numa ocasião em que esse missionário saiu de férias, um irmão de nome Austiclínio ficou responsável por tomar conta da casa do missionário. Era muito comum isso, né? A gente saía e ficava alguém na casa da gente tomando conta. Acontece que uma galinha fugiu para o quintal da portuguesa Dona Olímpia, uma galinha dali da casa do missionário. E o Austiclínio foi atrás da galinha fujona. Dá licença, vizinha. Pois não, pode entrar. Uma galinha minha, da casa onde ele estava, né, passou para o seu quintal e eu vim procurá-la. Aproveitando o ensejo, o Austiclínio perguntou a Dona Olímpia se ela já tinha ouvido o evangelho, e depois a convidou para ir à igreja. Ela aceitou o convite, foi e se converteu. Ele falou o evangelho para ela, ele foi buscar uma galinha, apresentou o evangelho para ela, convidou ela para ir à igreja, ela foi e ela se converteu. Essa história, meus irmãos, como eu disse, é capaz de nos levar a refletir sobre essa nossa missão de levar pessoas a Jesus, porque é uma história que nos faz lembrar, dentre outras coisas, do fato de que essa missão, ela não tem que ser cumprida necessariamente em dias e horários marcados apenas, mas sempre que surgir uma oportunidade, em qualquer dia, em qualquer horário e em qualquer lugar. Obviamente, sem nos esquecermos que às vezes a gente precisa cavar essas oportunidades, né? Às vezes elas surgem muito naturalmente, às vezes a gente precisa criar essas oportunidades. É certo, meus irmãos, que alguns de nós, algumas pessoas, têm uma capacidade maior do que outras de agir dessa forma evangelizadora, e o fazem de forma muito natural, mas todos nós temos que nos esforçar nessa ação evangelizadora. E além disso, nesse intento de levar pessoas a Jesus, há algumas coisas que nós, como igreja, precisamos observar. Algumas coisas que a igreja precisa observar. E aí eu quero ler com os irmãos Marcos 2, versículos 1 a 12, que é o texto que fala da cura do paralítico lá na cidade de Cafarnaum. E tomando esse texto e imaginando aqueles 4 amigos do paralítico como sendo uma figura da igreja em ação, eu quero ver com os irmãos 3 coisas que a igreja precisa observar ou cultivar
e depois nós vamos ver algo ainda que a igreja precisa almejar. Então, quatro coisas na verdade, né? 3 que a igreja precisa observar ou cultivar, e a quarta coisa é algo que a igreja precisa almejar, que nós como igreja precisamos almejar. Mas antes de mais nada, vamos ler o texto, né? Marcos 2, de 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O que nós podemos, meus irmãos, à luz da Bíblia como um todo, aprender, tomando essa passagem como base, né, e imaginando os 4 amigos do paralítico como sendo uma figura da igreja em ação, no intento de levar pessoas a Jesus, mas à luz da Bíblia como um todo também. Então, olhando mais detidamente para essa história, porém, tendo a mensagem bíblica de forma geral na nossa mente. O que podemos aprender? 3 coisas, né? Eu disse que nós vamos ver 3 coisas e depois mais uma coisa. 3 coisas que a igreja precisa observar e mais uma coisa que a igreja precisa almejar. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos aprender nessa obra que nós temos que realizar como igreja é que a igreja precisa ter unidade de propósito. Nós aprendemos isso na palavra de Deus como um todo, e essa história do paralítico em Cafarnaum ilustra muito bem isso. Aqueles 4 amigos tinham o mesmo propósito, eles tinham essa unidade de propósito. Qual era o propósito deles? Levar o paralítico a Jesus. Cada um deles em sua posição, cada um em seu lado. Eles não estavam todos segurando no mesmo lugar, 4, né? Um em cada ponta. Então, cada um em sua posição, cada um em seu lado, mas indo numa mesma direção, no mesmo objetivo. E assim também, meus irmãos, é na igreja. Na igreja há várias posições, na igreja há vários ministérios com os quais se ocupar, mas todos devem caminhar em direção a um objetivo comum, que é o de levar pessoas a Jesus. Bill Hybels, que é o pastor titular da Willow Creek, uma igreja em Illinois, nos Estados Unidos da América, ele escreveu um livro intitulado Liderança Corajosa, e nesse livro ele conta como, no princípio, a sua igreja enfrentou uma grande dificuldade, que ele chamou de lacuna, uma lacuna, segundo ele, causada justamente pelo afastamento desse item tão importante que é a unidade de propósito.
eu quero ler para os irmãos um trecho apenas do capítulo do livro onde ele se refere a isso. Olha o que ele diz. Ele diz assim: ao longo dos anos, algumas coisas haviam mudado na igreja, sem que eu tivesse consciência disso. A Willow tinha gradualmente deixado de ser uma igreja coesa, identificada em torno de um só objetivo, que procurava funcionar dentro de uma estrutura bíblica, ela se tornou uma federação de subministérios descentralizados, que se relacionavam sem a coesão necessária e que não tinham a mesma identidade. Tínhamos de dizer às equipes: oh, isto é uma igreja, somos uma só organização, somos uma comunidade cujo funcionamento se baseia na Bíblia. Não somos um agrupamento de planetas em volta de um planeta maior. Em outras palavras, continua Bill Hybels, é isso que diz em Atos 2. É isso que significa ser uma igreja. É isso que precisamos fazer para desenvolver uma próspera e radiante noiva de Cristo. Todos nós temos de participar do desafio de nos alinhar sob a mesma orientação. Como poderemos proclamar que somos membros de um único corpo se não formos na mesma direção e perseguirmos os mesmos objetivos? Então, o Bill Hybels teve um problema, porque naquele momento a sua igreja perdeu a unidade de propósito. Então a igreja precisa ter unidade de propósito. A primeira coisa que nós precisamos observar, precisamos aprender. A igreja tem muitas coisas a fazer. A igreja tem muitos ministérios a desenvolver. Mas a igreja não pode perder o foco. A igreja não pode perder de vista o objetivo comum, que é o de levar pessoas a Jesus. Todos nós, todos os ministérios, todos os departamentos precisam estar unidos nesse intento. Então, grava aí, essa é a primeira coisa. A igreja precisa ter unidade de propósito. Pensa lá nos 4 paralíticos, levando a cama, cada um agarrado num lado, né? Não dá para pegar tudo no lugar só, senão o paralítico cai. Então, um na ponta, outro na outra, outro na outra, outro na outra, cada um na sua posição, mas indo em uma mesma direção. Já imaginou? Se um deles resolvesse, eu vou na direção contrária, o paralítico ia cair, né? Eles não iam atingir o objetivo. Então a igreja precisa ter unidade de propósito. Segunda coisa, meus irmãos, a igreja precisa ter perseverança. E os amigos do paralítico, eles nos dão aí um bom exemplo de perseverança. Nós lemos o texto, nós conhecemos o texto, conhecemos a história, e nós sabemos o que eles tiveram de fazer para levar aquele paralítico até Jesus. Sabemos dos obstáculos que eles tiveram que vencer. Sabemos da multidão que estava ali em volta daquela casa. Sabemos que eles tiveram que subir no telhado, que eles tiveram que fazer um buraco no telhado para descer o paralítico até Jesus. Eles podiam ter desistido. Olha, infelizmente, amigo, nós te trouxemos até aqui, mas você está vendo aí, não dá para chegar lá. Mas eles não fizeram isso. Eles tiveram perseverança. E porque eles tiveram perseverança, aquele amigo deles foi grandemente abençoado pelo Senhor Jesus. Isso, meus irmãos, deve nos levar a refletir o que nós estamos fazendo para levar pessoas a Jesus. O que nós estamos fazendo para levar a pessoas a Jesus. E se nós estamos fazendo alguma coisa, certamente que no ato de fazer essa coisa, alguma coisa, aquilo que nós estamos fazendo, nós enfrentamos dificuldades. Quais as dificuldades nós temos enfrentado? Já desanimamos ou continuamos perseverantes? É preciso ter perseverança, porque se não tiver perseverança, a gente não chega lá. Conta-se, meus irmãos, de William Carey, que ele pregou por mais de 10 anos, até que houvesse
a primeira conversão no país onde ele servia como missionário. Ele poderia ter desistido, ter voltado para casa, ter ido para casa, mas ele não desistiu. Levou 10 anos para haver a primeira conversão. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares não crentes. No caso nosso, aqui na Primeira Igreja Batista de Muqui, quarta-feira é um bom dia para nós fazermos isso juntos, porque nós temos aí o nosso culto de oração. Outras igrejas também têm os seus cultos de oração, algumas na quarta-feira, outras na quinta-feira. Outros não têm esse culto de oração intersemanal, mas tem os pequenos grupos, as células de estudo bíblico e oração. Nós podemos fazer isso juntos nesses momentos, mas além de orar, nós precisamos fazer algo mais no intento de levá-los a Jesus. Orar, meus irmãos, talvez a coisa principal, mas não podemos ficar só na oração, temos que fazer algo mais no intento de levar esses nossos amigos, esses nossos familiares, nossos vizinhos e até desconhecidos, a Jesus. Precisamos avançar cada vez mais, utilizando algumas estratégias e até mesmo desenvolvendo outras, à medida que for sendo necessário, no intuito de levar pessoas a Jesus. Não podemos desanimar, não podemos deixar que os obstáculos, que as dificuldades nos vençam. Há vidas em jogo, há vidas em jogo. Aprendamos com esses amigos daquele paralítico a ter perseverança. Olha, vamos avançar, vamos vencer quaisquer obstáculos para nós prosseguirmos nessa tarefa de levar pessoas a Jesus. Então isso é a segunda coisa, a igreja precisa ter perseverança. A terceira coisa que a gente precisa observar, aprender, meus irmãos, com esses amigos do paralítico é a ter fé. A igreja precisa ter fé, nós precisamos ter fé. Esse é mais um exemplo que os amigos do paralítico nos dão, o exemplo de fé. Eles criam de fato que Jesus podia curar o paralítico, e por isso eles fizeram o que fizeram. Se eles não crescem, eles não teriam ido adiante, mas eles criam. Não, Jesus, nós cremos que esse Jesus pode curar o nosso amigo, e nós vamos levá-lo até lá. Então eles criam, e eles nos dão esse exemplo de fé. O próprio Jesus, diz o texto, reconheceu a fé deles, vendo-lhes a fé. Não foi a fé do paralítico, ou pelo menos não do paralítico apenas que Jesus viu, a fé dos amigos do paralítico também. Conta-se, meus irmãos, de George Miller, que ele não pedia ajuda, não pedia auxílio a outros, pedia somente a Deus. Conta-se que ele, por mais de 20 mil vezes, foi se deitar à noite sem ter nada em casa para comer no outro dia, nem ele e nem os seus órfãos. Em casa é lá nos orfanatos que ele cuidava. Sua casa era lá, seus órfãos estavam lá. E quando alguém lhe perguntou se ele conseguia dormir, veja bem, vai para a cama, tem lá vários órfãos, várias boquinhas para alimentar no outro dia, vai deitar, não tem nada na despensa, será que dorme? E alguém lhe perguntou se ele conseguia dormir nessas circunstâncias. Sabe qual foi a resposta de George Miller? Ele respondeu para o seu inquiridor: todas as vezes. E, meus irmãos, a história nos dá conta que nunca faltou comida no dia seguinte para ele, nem para os órfãos, que chegaram a quase 2.000. E quando um amigo quis conhecer o segredo de tanta fé, de tanta confiança, George Miller levantou a sua Bíblia, mostrou a sua Bíblia para a pessoa que foi saber da sua fé, e disse assim para ele: olha, eu tenho lido este livro inteiro
100 vezes, uma centena de vezes. Eu conheço o livro. E eu conheço também o Deus do livro, o Deus que está revelado nesse livro. Você crê, meu irmão, que Jesus pode salvar qualquer pessoa? Crê mesmo. Aquela pessoa que está atolada no mais profundo lamaçal do pecado, você crê que Jesus pode salvar essa pessoa? É preciso ter fé. A igreja precisa ter fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos prosseguir. Ou, pelo menos, nós não vamos prosseguir em direção a todos que precisam desse evangelho. Então, aprendamos com os amigos do paralítico que a igreja precisa ter fé. Especialmente a fé de que Jesus pode salvar qualquer pessoa. Talvez você tenha um amigo que já esteja lá no fundo do poço. O sujeito bebe todos os dias da semana, faz uso de tudo quanto é porcaria, de droga. Se tiver uma oportunidade, rouba aquilo que tem dentro da casa das pessoas para poder alimentar o seu vício. Ele já não mais fica em casa, fica na rua, na sarjeta, nas praças, no frio, não está nem mais aí para a sua vida. Você crê que Jesus pode salvá-lo? É preciso crer, porque Jesus pode salvar qualquer pessoa. A igreja precisa ter fé. Para fazer a sua obra, a igreja precisa ter fé. Então, são 3 coisas que a igreja precisa observar, aprender aí com os amigos do paralítico: ter unidade de propósito, ter perseverança e ter fé. E agora, por último, como eu disse lá no início, nós vamos ver algo que a igreja precisa almejar. E o que é que a igreja precisa almejar? O que é que nós precisamos almejar? A igreja precisa almejar, meus irmãos, desejar ver o resultado desse seu trabalho que é feito com unidade de propósito, com perseverança e com fé. Os irmãos já pararam para imaginar qual não foi a alegria daqueles amigos do paralítico quando o viram andando, levando ele mesmo à sua cama? Primeiro, a alegria porque eles eram amigos dele, eles eram amigos de verdade, senão não teriam feito por ele aquilo que fizeram. E segundo, a alegria de que não precisaram levá-lo de volta, né? Já pensou? Não sei qual a distância que eles andaram para chegar até Jesus. Depois, talvez tenha sido uma grande distância, depois enfrentaram aquelas dificuldades que enfrentaram. Já pensou que se eles tivessem que fazer todo o caminho de volta, levando de novo o paralítico de volta para sua casa, carregando? Então, eles devem ter ficado muito alegres, né? O seu amigo veio carregado e saiu carregando, levando a cama, ele mesmo. O resultado, meus irmãos, do nosso trabalho, nós sabemos, pertence a Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Mas não há nada de errado em nós almejarmos ver o resultado do nosso trabalho, desse nosso trabalho feito com unidade de propósito, com perseverança e com fé. Se o resultado dessa obra é pessoas salvas, então eu não sei quanto ao irmão, mas quanto a mim, eu desejo ver. Eu quero ver uma igreja repleta de centenas, de milhares, de dezenas de milhares de pessoas salvas, convertidas. Eu não quero ver uma igreja repleta de pessoas que não foram salvas, que não foram convertidas, simplesmente para dizer que faço parte de uma igreja grande, que tem muita gente. Não, mas se essas pessoas são pessoas salvas, não quero ver. Quero ver uma igreja composta de todas as pessoas da cidade, pessoas salvas. Uma igreja, meus irmãos, pode ter a adesão de 1 bilhão de pessoas, mas se essas pessoas não forem salvas,
não adianta nada, mas se forem pessoas salvas, aí eu quero ver, né? Então a igreja precisa almejar aqueles paralíticos certamente que queriam ver o seu amigo curado. Nós vamos levar ele lá para quê? Vamos levar ele lá para um desencargo de consciência, dizer que nós fizemos alguma coisa por ele. Não, eles levaram porque eles queriam ver o seu amigo curado. Eles levaram, eles venceram aqueles obstáculos, aquela multidão, subiram no telhado, abriram um buraco, desceram aquele paralítico até Jesus, aquele seu amigo até Jesus, porque eles queriam ver. O que eles viram? O seu amigo voltar para casa, levando ele mesmo a sua cama, é isso mesmo que eles queriam ver. E nós precisamos desejar, almejar ver o resultado desse nosso trabalho, feito com unidade de propósito, com perseverança e fé, desse trabalho de levar pessoas a Jesus, né? Precisamos ver o resultado. Então, meus queridos, concluindo, quem eram os amigos daqueles paralíticos? Quais eram os nomes dele? Está aí revelado em algum lugar? Não tem, né? Não tem o nome de nenhum deles, nenhum, não sabemos. Mas eles nos dão grandes exemplos. Esses anônimos nos dão grandes exemplos. Amados irmãos, a nossa igreja local, falo aos meus irmãos da primeira igreja batista de Muqui, então a nossa igreja local aqui em Muqui, e se alguém vai me ouvir de outra igreja, a sua igreja, lá onde ela está plantada, precisa trabalhar unida nesse propósito de levar pessoas a Jesus. Esse é o nosso primeiro objetivo para esta vida. E visando esse objetivo, então nós, como igreja, precisamos trabalhar. Como? Primeiro, com perseverança, transpondo todos os obstáculos. Segundo, com fé, isto é, crendo que Jesus pode salvar e, portanto, em total dependência dele, de Jesus, e sob a sua direção, porque é ele que pode salvar. E terceiro, desejosos de ver os resultados, não simplesmente pessoas a encher o templo, mas pessoas realmente redimidas, tantas tantas que necessitemos ampliar as nossas tendas ou o nosso prédio, né? Então precisamos trabalhar assim e com unidade de propósito, né? Todos visando esse objetivo. Tem vários ministérios, várias coisas que a gente faz, mas todas essas coisas têm que convergir para esse propósito comum, que é o de levar pessoas a Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe a todos e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que cada um de nós dê a sua contribuição para que a igreja possa cumprir essa tarefa, essa missão de levar as pessoas a Jesus. Deus abençoe.